Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 31. Machiara. Enquanto o barco deixava o embarcadouro para trás, Ninaeve tirou a máscara, jogou-a ao seu lado no banco acolchoado e se recostou com os braços cruzados, agarrando a trança com firmeza, fazendo uma cara feia para o nada. Para tudo. Ao escutar o vento, ainda tinha a sensação de que uma tempestade violenta estava a caminho, do tipo que arrancava telhados e derrubava celeiros. E ela quase desejou que o rio começasse a agitar suas ondas naquele exato instante. Se não for pelo clima, Ninaeve, imitou ela, então é você que deveria ir. A senhora dos navios pode ficar insultada se não mandarmos a mais forte de nós. Elas sabem que as Aes Sedai levam muito isso em conta. Bah! Tinha sido Elaine a dizer isso, exceto pelo bah. A verdade era que ela só preferia aguentar as bobagens de Merilili do que voltar a encarar nesta. Quando a relação com alguém começava mal, era difícil recuperar. Matt Calton era uma prova cabal disso. E se a relação delas com Nesta Din Reas Duas Luas tivesse começado pior, a mulher estaria delegando tarefas subalternas para as duas. Mulher horrível, resmungou Ninaeve, remexendo-se no assento acolchoado. A vianda não fora de maior ajuda quando Ninaeve sugeriu que ela fosse atrás do povo do mar. Aquela gente ficara fascinada por ela. A Aiel respondeu em um tom agudo e mimado que não combinava com ela, mas o estado de ânimo combinava. Nós vamos nos inteirar desse problema quando for a hora, Ninaeve Almeara. Talvez eu descubra alguma coisa observando Jaishin Carridin hoje. Não fosse o fato de que absolutamente nada amedrontava a Aiel, Ninaeve teria pensado que a vianda estava com medo, dada a sua ansiedade para espionar Carridin. Um dia de pé na rua quente, levando esbarrões da multidão, não era divertido. E aquele dia, com o festival, seria pior. Ela imaginara que a mulher gostaria de uma bela e refrescante viagem de barco. O barco deu uma guinada. Uma bela e refrescante viagem de barco, repetiu para si mesma. Brisas suaves e gostosas na baía, brisas úmidas, não secas. O barco balançou. Ah, sangue cinzas! Lamuriou-se ela. Chocada, Ninaeve levou a mão à boca e tamborilou os calcanhares contra a frente do banco, com uma raiva justificada. Se tivesse de aguentar aquele povo do mar por muito tempo, sua boca acabaria tão suja quanto a de Matt. Ela não queria pensar nele, mas um dia baixando a cabeça para aquele homem, e ela arrancaria todos os cabelos da cabeça. Não que ele tivesse exigido qualquer coisa absurda até o momento, mas ela continuava esperando que ela o fizesse, e aquele jeito dele... Não, exclamou ela com firmeza. Eu quero sossegar o meu estômago, não deixá-lo embrulhado. O barco começara a balançar suavemente. Ninaeve tentou se concentrar em suas roupas. Não era obcecada por roupas, como Elaine às vezes aparentava ser, mas pensar em sedas e rendas era relaxante. Rendas. Tudo havia sido pensado para impressionar a senhora dos navios, para tentar recuperar um pouco sua simpatia, se é que adiantava para alguma coisa. Seda verde com recortes amarelos nas saias, com bordados de ouro ao longo das mangas e por todo o corpete, e rendas douradas na bainha, nos pulsos e no contorno da gola. Talvez, para ser levada a sério, a gola devesse ser mais alta, mas ela não tinha nada nesse estilo. Considerando-se os costumes do povo do mar, era mais que modesto.
Nesta teria de aceitá-la como era. Ninaeve Almeara não saía por aí mudando seu jeito por qualquer um. Os broches de opala amarela presos na trança eram dela, nada menos que um presente da panarca de Tarabon. Mas Tilin fornecera o colar de ouro que lhe derramava esmeraldas e pérolas até o busto. Uma peça mais cara do que ela jamais sonhara em ter. Um presente por tê-la levado Met até ela, Tilin dissera, o que não fazia o menor sentido. Mas talvez a rainha achasse que precisava de alguma desculpa para um presente tão valioso. Os 2 braceletes de ouro e marfim vieram de Avienda, que tinha um pequeno e surpreendente estoque de joias para uma mulher que tão raramente usava mais que aquele colar de prata. Nineve pediu emprestado aquele bracelete lindo de marfim com rosas e espinhos que Aiel nunca usava. Para sua surpresa, Avienda o agarrara junto ao peito como se ele fosse seu bem mais precioso e, mais surpreendente ainda, Elaine começara a consolá-la. Nineve não ficaria admirada se visse as duas acabarem por chorar uma no ombro da outra. Havia algo esquisito acontecendo ali, e se ela não soubesse que aquelas duas eram sensatas demais para tal bobagem, teria suspeitado que havia um homem envolvido na história. Bem, a Vienda era sensata demais. Elaine ainda sofria por Randy, embora Ninaeve não tivesse como culpá-la por... De repente, ela sentiu volumes imensos de tessitura de saidar quase em cima dela e... Ela estava chafurdando na água salgada que lhe cobria a cabeça, se agitando à procura de ar, com as seias enroscadas, se debatendo. Sua cabeça emergiu e ela arquejou em meio a assentos acolchoados flutuando e, estupefata, olhou ao redor. Após um momento, Ninaeve identificou a silhueta inclinada acima dela como um dos assentos da cabine e uma perto da parede. Ela estava presa em um bolsão de ar. Não era grande. Ela podia colocar os dois lados. Ela podia tocar os dois lados, sem precisar esticar os braços. Mas como? Um baque bem nítido anunciou o leito do rio. A cabine de ponta cabeça balançou-se e inclinou. Ela achou que o bolsão de ar diminuiu um pouco. A primeira providência a ser tomada, antes de ficar se perguntando qualquer coisa, era sair dali, antes que todo o ar fosse consumido. Ela sabia nadar. Em casa, mergulhara com frequência nos lagos da Floresta das Águas. Só se incomodava quando a água ficava balançando de um lado para o outro. Enchendo os pulmões, Ninaeve girou. Mergulhou na direção de onde devia estar a porta e, por conta das saias, começou a bater os pés desagitadamente. Desfazer-se do vestido talvez ajudasse, mas ela não estava disposta a surgir na superfície do rio sem nada, além das anáguas, meias e joias. E tampouco ia deixar aquelas coisas para trás. Tá doida, mulher? Além do mais, ela não conseguiria tirar o vestido sem perder a bolsinha do cinto e preferia se afogar do que perder o que guardava ali dentro. A água era negra, sem nenhuma luz. Suas mãos estendidas bateram em madeira e ela foi tateando os entalhes até encontrar a porta. Dedilhou até a beirada e encontrou uma dobradiça. Murmurando imprecações mentalmente, ela, com todo cuidado, tateou até a outra beirada. Isso! A maçaneta do trinco. Ela a levantou e empurrou. A porta se moveu 2 polegadas e parou. Com os pulmões se exaurindo, ela nadou de volta até o bolsão, mas só por tempo suficiente para tornar a enchê-los. Desta vez foi mais rápido encontrar a porta. Ela enfiou os dedos na fresta para descobrir o que aprendia. Tinham afundado na lama. Talvez ela conseguisse escavar um pouco ou... Ela tateou mais acima, mais lama. Num frenesi cada vez maior, Ninaeve correu os dedos de baixo para cima por toda a fresta, e em seguida, recusando-se a crer, de cima para baixo. Lama. Apenas uma lama sólida e pegajosa por toda parte. Dessa vez, quando subiu de volta para o bolsão, ela se agarrou à borda do assento logo acima e ficou se segurando, ofegante, o coração batendo loucamente.
O ar parecia mais denso. Eu não vou morrer aqui, resmungou ela. E não vou morrer aqui. Ninaeve golpeou o assento com o punho até sentir que o machucava, lutando para ser tomada pela raiva que lhe permitiria canalizar. Não ia morrer. Não ali, sozinha. Ninguém saberia onde ela tinha morrido. Nada de sepultura. Só um cadáver apodrecendo no fundo do rio. Seu braço baixou, respingando a água. Ela lutava para respirar. Manchas pretas e prateadas dançavam em seus olhos. Parecia estar olhando para dentro de um tubo. Nada de raiva, ela percebeu vagamente. Continuou tentando alcançar Saidar, mas já sem acreditar que conseguiria. Ia morrer ali, afinal. Nenhuma esperança. Nada de lã. E já sem esperança, tremeluzindo no limiar da consciência feito a chama bruxuleante de uma vela, Ninaeve fez algo que jamais havia feito em toda a sua vida. Se rendeu por completo. Saidar fluiu para dentro dela, preenchendo-a. Ela ficou apenas ligeiramente consciente da madeira acima dela, inchando de repente, explodindo. Ela flutuou rumo à superfície em meio a bolhas de ar, saindo pelo buraco do casco e adentrando a escuridão. Vagamente sabia que deveria fazer alguma coisa. Quase conseguiu se lembrar do que. Sim. Seus pés bateram timidamente e ela tentou mover os braços para nadar. Eles pareciam apenas flutuar. Algo segurou seu vestido e o pânico lhe acometeu com a ideia de tubarões, peixes-leão. E só a luz sabia o que mais poderia habitar aquelas profundas águas negras. Uma centelha de consciência lhe avisou sobre o poder. Mas Ninaeve só se debateu desesperadamente com as mãos e os pés. Sentiu as juntas dos dedos baterem em algo sólido. Infelizmente, ela também gritou, ou tentou gritar. Uma grande quantidade de água lhe descendo pela garganta levou embora gritos, Saidar e quase todos os seus últimos sinais de consciência. Alguma coisa puxou sua trança e depois outra, e ela estava sendo rebocada para algum lugar. Já não havia mais consciência suficiente para reagir, nem para sentir muito medo de ser devorada. Abruptamente, sua cabeça se rompeu na superfície. Mãos a envolveram pelas costas, mãos e não um tubarão, afinal, e a apertaram com força na altura das costelas, de um jeito bastante familiar. Ela tossiu. Seu nariz esguichou água e, penosamente, tornou a tossir. E então respirou, trêmula. Nunca provara nada tão doce em toda a sua vida. Uma mão segurou-a pelo queixo e, de repente, lá estava ela sendo rebocada novamente. A exaustão a inundou. A única coisa que conseguia fazer era boiar de costas, respirar e ficar olhando para o céu. Tão azul, tão bonito. A ardência em seus olhos não era só por conta do rio salobre. Em seguida, ela já estava sendo puxada para cima pela lateral de um barco, uma mão rude por debaixo do seu traseiro, erguendo-a mais alto, até que dois sujeitos magrelos com argolas de estanho nas orelhas pudessem se debruçar pela amurada e puxá-la para bordo. Eles a ajudaram a dar 1 ou 2 passos, mas assim que a soltaram para ajudar a pessoa que a resgatou, suas pernas desmoronaram feito torres de massa empapada. Com mãos e joelhos oscilantes, Ninaeve, com um olhar perdido, fitou uma espada, as botas e o casaco verde que alguém jogara no convés. Ela abriu a boca e esvaziou o estômago no rio Eldar. O rio inteiro, ao que parecia, e mais a refeição do meio-dia, além do café da manhã. Não a teria surpreendido nem um pouco encontrar alguns peixes ou seus chinelos. Ela estava esfregando os lábios com o dorso da mão quando percebeu vozes. Milord está bem? Milord passou bastante tempo lá embaixo. Me esqueça, homem, advertiu uma voz grave. Pegue alguma coisa para enrolar a leite. Era a voz de Lã, que ela sonhava escutar toda a noite.
Com os olhos arregalados, Ninaeve quase não conteve um lamento. O terror que havia sentido quando achou que fosse morrer não era nada se comparado com o que lhe passava pela cabeça agora. Nada. Aquilo era um pesadelo. Não agora. Não desse jeito. Não com ela igual a um rato afogado, ajoelhada na frente do próprio vômito. Sem pensar, ela abraçou o Saidar e canalizou. A água lhe escorreu das roupas e do cabelo feito uma enxurrada, levando embora todas as evidências daquele pequeno contratempo através de um bujão de dreno. Pondo-se de pé cambaleante, ela agitou o colar e fez o melhor que pôde para endireitar o vestido e o cabelo, mas o mergulho na água salgada e a secagem rápida haviam deixado várias manchas na seda e um amarrotado que exigiria uma mão versada e um ferro quente para resolver. Tufos de cabelo queriam sair voando, e as opalas da trança pareciam pontilhar o rabo erriçado de um gato raivoso. Não importava. Ela era calma em pessoa, fria como uma brisa do início da primavera, senhora de si como uma... Ninaeve se virou antes que ele a abordasse por trás e a fizesse pular de susto e se humilhar por completo. Ela só percebeu quão rápido havia se movido quando viu que Lan ainda estava dando o segundo passo para fora da murada. Era o homem mais bonito que ela já tinha visto. Credo. Com a camisa, as calças e meias ensopadas, ele estava lindo, além do cabelo gotejando grudado nos ângulos do rosto e do... Havia um hematoma em seu rosto, fruto de alguma pancada. Ela levou a mão à boca ao se lembrar de que seu punho tinha acertado algo. Ah, não. Alan, me desculpe. Foi sem querer. Ela nem se deu conta de atravessar o espaço que os separava. Só estava ali, esticando-se na pontinha dos pés para pousar os dedos com toda delicadeza no machucado dele. Uma tessitura habilidosa com todos os 5 poderes e a bochecha arroxeada do guardião estava intacta. Mas ele podia ter se machucado em outros lugares. Ela fitou as tessituras para detectar. As novas cicatrizes que encontrou a deixaram tensa e também havia algo estranho. Mas ele parecia saudável feito um touro. Também estava encharcado após salvá-la. Ela o secou como havia se secado e a água escorreu em torno de seus pés. Ninaeve não conseguiu parar de tocá-lo. Ela correu as mãos por aquelas bochechas duras, pelos maravilhosos olhos azuis, pelo nariz forte, pelos lábios firmes, pelas orelhas. Penteou aquele cabelo preto sedoso com os dedos para arrumá-lo e ajustou a tira de couro trançado que o prendia. Sua língua também parecia ter vida própria. Ah, Alan, murmurou ela. Você está mesmo aqui? Alguém deu uma risadinha, não ela. Ninaeve Almeida não dava risadinhas, mas alguém deu. Isso não é um sonho. Ah, Luz, você está aqui. Como? Uma serviçal do Palácio Tarazi me falou que você tinha ido ao Rio, e um sujeito no embarcadouro me disse em qual barco você havia embarcado. Se Mandarbe não tivesse perdido uma ferradura, eu teria chegado ontem. Eu não me importo. Você está aqui agora. Você está aqui. Ela não deu risadinhas. Ela pode até ser uma Aes Sedai, murmurou um dos barqueiros em um tom não suficientemente baixo. Mas ainda parece uma patinha que pretende se enfiar na boca daquele lobo. O rosto de Ninaeve ficou vermelho vivo e ela tratou de baixar as mãos, descendo da ponta dos pés. Em outro momento, teria dado uma lição no sujeito e sem erro. Em outro momento em que pudesse pensar. Lan expulsava todos os outros assuntos da sua cabeça. Ela segurou o braço dele. Podemos conversar com mais privacidade na cabine. Será que algum dos remadores tinha abafado o riso? A minha espada e... Eu pego, disse ela, recolhendo os pertences dele do convés usando fluxos de ar. Um daqueles palhaços tinha abafado o riso. Um outro fluxo de ar abriu a porta da cabine e Ninaeve fez Lan, a espada dele e todo o resto passarem às pressas. Depois bateu-a atrás deles. Luz. Ela duvidava que até aquele Coplin de 2 rios já tivesse sido tão atrevida
E havia tantos guardas e mercadores que conheciam sua marca de nascença quanto que conheciam seu rosto. Mas não era a mesma coisa, não mesmo. Ainda assim, não faria mal ser só um pouco menos ansiosa. Suas mãos voltaram para o rosto dele, só para lhe endireitar um pouco mais o cabelo, só isso. E as mãos grandes de lã seguraram seus pulsos com toda a gentileza. Mirelle agora detém um elo comigo, disse ele baixinho. Ela está me emprestando para você até você encontrar um guardião para si. Nineve soltou sua mão direita com toda a calma e deu uma bofetada na cara dele com toda a força. A cabeça de lã mal se moveu. Então ela liberou a outra mão e bateu ainda mais forte. Como você pôde? Só para garantir, ela apontou a pergunta com mais um tapa. Você sabia que eu estava esperando? Mais um parecia apropriado, só para deixar a mensagem bem clara. Como você pôde fazer isso? Como permitiu que ela fizesse? Outra bofetada. Que a luz o queime, lã mandrágora. Que o queime, que o queime, que o queime na poço da perdição. Que a luz o queime. O homem, o maldito homem, não disse uma única palavra. Não o que pudesse dizer, claro. Que desculpa poderia dar. Ele só fez ficar ali parado, enquanto ela despejava pancadas. Não fez nenhum movimento. Seus olhos nem piscavam, e tinha uma expressão peculiar, como seria de se esperar pelo modo como ela lhe avermelhava as bochechas. Porém, se os tapas de Nina Eve lhe causavam pouco impacto, as palmas da mão dela começaram a arder furiosamente. Séria, ela cerrou o punho e lhe deu um soco na barriga com todo o ímpeto. Lan soltou um grunhido, de leve. Vamos conversar sobre isso com calma e racionalidade, disse ela, dando um passo para trás, como adultos. Ai, tá ciúme da porra, hein? Lan apenas assentiu, se sentou e puxou as botas para si, tirando as mechas do cabelo do rosto com a mão esquerda. Nina Eve levou-o a direta às costas para que pudesse flexionar os dedos doloridos sem ele perceber. Lá não tinha o direito de ser tão resistente, não com ela querendo bater nele. Era muito pedir que tivesse lhe quebrado uma costela. Você deveria agradecer a ela, Nina Eve. Como o homem conseguia ser tão calmo? Ele meteu o pé com firmeza dentro de uma das botas e, sem olhar para ela, se curvou para pegar a outra. Você não ia me querer em um elo com você. O fluxo de ar agarrou um punhado de cabelo e puxou a cabeça dele dolorosamente. Se você ousar, se você sequer ousar falar aquelas asneiras sobre não querer me ver com trajes de viúva, Lã Mandrágora, eu... Ela não conseguia pensar em nada forte o bastante. Dar um chute nele não chegava nem perto. Mirelle. Mirelle e seus guardiões. Que ele queimasse. Arrancar o couro dele tirinha por tirinha não bastaria. Lan nem parecia estar recurvado, com o pescoço esticado. Apenas repousou os antebraços nos joelhos, observou-a com aquela expressão esquisita nos olhos e disse: Pensei em não lhe contar, mas você tem o direito de saber. Seu tom se tornou hesitante. Lan nunca hesitava. Quando Moiraine morreu, quando o elo de um guardião com sua Aes Sedai é desfeito, ocorrem mudanças. Conforme ele continuou, Ninaeve passou os braços ao redor de si mesma, abraçando-se com força para evitar tremer. Sua mandíbula doía de se manter tão tensionada. Ela soltou o fluxo de ar que o segurava como uma mão se afastando bruscamente e largou o saidar. Mas Lan apenas se endireitou e continuou contando aquelas coisas horríveis, sem nem estremecer, os olhos ainda nela. De repente, Ninaeve compreendeu o olhar dele, mais frio que o coração do inverno. Os olhos de um homem que sabia que estava morto e era incapaz de se importar com isso. Um homem aguardando, quase ansioso, por aquele longo sono.
Seus próprios olhos ardiam de segurar o choro. Então é isso, concluiu ele com um sorriso forçado. Um sorriso resignado. Quando tudo acabar, ela vai passar 1 ou 2 anos sofrendo e eu ainda vou estar morto. Você foi poupada disso. Meu último presente para você, Machiara. Machiara, meu amor perdido. Você vai ser o meu guardião até eu encontrar um? Ninaeve ficou surpresa com a própria voz tão equilibrada. Já não conseguia mais derramar lágrimas. Não derramaria. Àquela altura, mais do que nunca, precisava concentrar toda a sua força. Vou, respondeu ele com cautela, calçando a outra bota. Lan sempre tivera um ar de lobo meio selvagem, e seus olhos o faziam parecer menos que meio selvagem, naquele momento. Bom, ela arrumou as saias e resistiu ao ímpeto de atravessar a cabine e ir até ele. Não podia deixar que Lan percebesse seu medo. Porque eu já encontrei um. Você. Com Moiraine, eu esperei e torci. Não vou fazer isso com Mirelle. Ela vai me passar o elo. Mirelle daria, mesmo que Ninaeve precisasse arrastar a mulher pelos cabelos até Tarvalon e de volta. Na verdade, talvez a arrastasse apenas por princípios. Não fale nada, advertiu ela, séria, quando ele abriu a boca. Ninaeve tocou a bolsinha do cinto, onde o pesado anel ducal de couro... Ninaeve tocou a bolsinha, onde o pesado anel ducal de ouro dele repousava enrolado em um lenço de seda. Com certo esforço, ela moderou o tom. Lan estava doente e palavras amargas nunca atenuavam doenças. Mesmo assim foi um esforço. A vontade era de repreendê-lo de cabo a rabo, de arrancar sua trança com raiz e tudo, toda vez que pensava nele e naquela mulher. Lutando para manter a voz calma, ela prosseguiu. Em 2 rios, Lan, quando uma pessoa dá um anel para outra, elas ficam prometidas em casamento. Era mentira, e ela chegou a esperar que ele se pusesse de pé em um pulo, ofendido. Mas Lan só apenas a encarou, cauteloso. Além disso, ela tinha lido a respeito daquela ideia em uma história. Nós passamos tempos demais prometidos. Vamos nos casar hoje. Eu costumava rezar por isso, disse ele baixo. Então balançou a cabeça. Você sabe por que isso não pode acontecer, Ninaeve. E mesmo que pudesse, Mirelle... Apesar de todas as suas promessas de controlar o temperamento e ser gentil, Ninaeve abraçou Saidar e enfiou uma mordaça de ar na boca de Lan, antes que ele confessasse o que ela não queria ouvir. Contanto que ele não confessasse, ela podia fingir que nada tinha acontecido. Mas quando pusesse as mãos em Mirelle, as opalas se cravaram na palma de sua mão e ela soltou a trança como se seu cabelo estivesse em chamas. Ocupou os dedos, tornando-a a acariciar o cabelo de Lan, enquanto ele a fitava indignado por cima da boca escancarada. Uma pequena lição para você sobre a diferença entre esposas e outras mulheres, disse ela em um tom leve, de esforço. Eu agradeceria demais se você não voltasse a mencionar o nome de Mirelle na minha presença. Entendeu? Ele assentiu, no que ela largou o fluxo, mas assim que voltou a mexer a mandíbula, Lan disse. Sem citar o nome de ninguém, Ninaeve, você sabe que, através do elo, ela está ciente de tudo o que eu sinto. Se nós fôssemos marido e esposa... Ninaeve achou que seu rosto fosse pegar fogo. Ela nunca tinha pensado naquilo. Maldita Mirelle. Existe algum jeito de garantir que ela saiba que sou eu? Indagou ela, por fim, suas bochechas quase explodindo em chamas. Ainda mais quando ele se deixou recostar na parede da cabina, estupefato e gargalhando. Pela luz, Ninaeve, você é um falcão. Luz. Eu não dava risadas desde... A alegria dele se dissipou e a frieza que por um instante se atenuara em seus olhos retornou. Eu realmente gostaria de poder fazer isso, Ninaeve, mas... Pois pode e vai, interrompeu ela.
Os homens sempre pareciam sair por cima quando se permitia que eles falassem demais. Ninaeve se sentou no colo dele. Ainda não estavam casados, era verdade, mas lã era mais macio do que os bancos em acolchoamento daquele barco. Ela se remexeu um pouco para ficar mais confortável. Bem, ele não era mais duro que os bancos, pelo menos. Ah, tá, então é nisso que ela pensa. Melhor aceitar, Lã Mandrágora. Seu coração perte... Meu coração pertence a você. E você admitiu que o seu pertence a mim. Você pertence a mim e não vou te deixar escapar. Você vai ser meu guardião e meu marido e por muito tempo. Não vou deixar você morrer. Entende isso? Eu posso ser tão teimosa quanto for preciso. Eu não tinha percebido, disse ele, e os olhos dela se estreitaram. O tom de lã pareceu terrivelmente seco. Desde que esteja percebendo agora, rebateu Nineve com firmeza. Ela virou o pescoço para dar uma espiadela pelos furinhos do casco entalhado logo atrás dele. Depois o virou para o outro lado para espiar através dos entalhes da porta dianteira da cabine. Estavam passando pelas compridas docas de pedras do cais, e a única coisa que ela conseguia ver à frente eram mais docas, além da cidade, reluzindo em branco sob o sol vespertino. Aonde estamos indo? Resmungou. Eu falei para eles nos levarem para a terra firme assim que coloquei você a bordo, explicou Lam. Me pareceu melhor sair do rio o mais rápido possível. Você... Ninaeve tratou de fechar a boca. Ele não sabia para onde ela estava indo nem o porquê, e fizeram o melhor que pôde com a informação que tinha. E salvar a vida dela. Eu ainda não posso voltar para a cidade, Lam. Ela pigarreou e mudou o tom. A despeito de quão gentil precisasse ser com ele, aquele tanto de mel a faria vomitar de novo. Preciso ir até os navios do povo do mar, até o corredor dos ventos. Bem melhor. Leve. Não, mas não leve demais e firme. Eu estava logo atrás do seu barco, Ninaeve. Eu vi o que aconteceu. Você estava a 50 passadas à minha frente e depois 50 passadas atrás, afundando. Só pode ter sido fogo devastador. Ele não precisava dizer mais nada. Ninaeve disse por ele e com mais conhecimento de causa. Mogidin, sussurrou. Ah, podia ter sido um dos outros abandonados, ou talvez alguém da Ágia Negra, mas ela sabia. Bem, já derrotara Mogidin não uma, mas duas vezes. Podia derrotar uma terceira, se necessário. Seu rosto não devia ter expressado sua confiança. Não tenha medo, disse Lan, tocando-lhe a bochecha. Nunca fique com medo quando eu estiver por perto. Se você tiver que enfrentar Mogidin, eu vou garantir que esteja com raiva suficiente para canalizar. Pareço ter algum talento nesse sentido. Você nunca mais vai me deixar com raiva, começou ela e parou, fitando-o com os olhos arregalados. Eu não estou com raiva, falou devagar. Agora não, mas quando tiver que estar. Eu não estou com raiva, disse ela rindo. Ninaeve balançou os pés de alegria e, gargalhando, bateu com os punhos no peito dele. Saidara preencheu, e não só com vida e alegria, mas desta vez com assombro. Com leves fluxos de ar, ela acariciou as bochechas dele. Eu não estou com raiva, Lan, sussurrou. O seu bloqueio sumiu. Ele sorriu, compartilhando a alegria dela, mas o sorriso não deu calor aos seus olhos. Eu vou cuidar de você, Lã Mandrágora, prometeu ela em silêncio. Eu não vou deixar você morrer. Recostando-se no peito dele, Ninaeve pensou em benchá-lo e até em... Você não é Keio Coplin, disse ela com firmeza para si mesma. Um súbito pensamento horrível lhe ocorreu. Ainda mais horrível porque não lhe tinha ocorrido antes. E os barqueiros? Perguntou ela abaixo. Os meus guarda-costas. Sem dizer uma palavra, Lã balançou a cabeça e ela suspirou. Guarda-costas. Luz. Eles que haviam necessitado da proteção dela e não o contrário.
Mais 4 mortes a serem postas na conta de Mogdin. 4 que se somavam a milhares, mas essas, até onde lhe cabia, eram pessoais. Bem, ela não estava em vias de acertar as contas com Mogdin naquele momento. Ninaev se pôs de pé e começou a ver o que poderia fazer em relação às suas roupas. Lã, você pode virar os barqueiros para o outro lado? Peça para eles remarem com toda a força. Como estava, ela só voltaria a ver o palácio após o cair da noite. E descubra se algum deles tem algo parecido com um pente. Ela não podia se encontrar com Nesta daquele jeito. Ele apanhou o casaco e a espada e lhe fez uma reverência. Como a senhora ordenara, Aes Sedai. Apertando os lábios, ela ficou observando a porta se fechar atrás dele. Estava zombando dela, era? Pôde apostar que alguém no corredor dos ventos seria capaz de realizar um casamento. E pelo que tinha visto do povo do mar, ela apostava que Lã Mandrágora acabaria cumprindo suas ordens direitinho. Aí eles iriam ver quem ia rir por último. Guinando e sacudindo, o barco começou a dar meia volta e o estômago de Ninaev guinou junto. Ah, luz! Gemeu ela, afundando no banco. Por que não podia ter perdido aquilo também, junto com o bloqueio? Estar abraçando o Saidar, ciente de cada toque do ar em sua pele, só piorava tudo. Soltar não ajudou. Ela não ia vomitar de novo. Ia tomar lã para si de uma vez por todas. Aquele ainda ia ser um dia maravilhoso. Se pelo menos conseguisse parar de sentir a tempestade que se aproximava. O sol brilhava pálido pouco acima dos telhados no momento em que Elaine bateu na porta com os nós nos dedos. Celebrantes dançavam e saltitavam na rua atrás dela, preenchendo o ar com gargalhadas, canções e o aroma de perfume. Distraidamente, ela desejou ter tido a chance de ter se aproveitado de fato o festival. Usar uma fantasia como a de Bridget poderia ter sido divertido, ou até uma igual à que ela tinha visto em Lady Rizelle, uma das serventes de Tyrion, assim que acordou naquela manhã, contanto que pudesse continuar de máscara. Ela tornou a bater mais forte. A criada de cabelo grisalho e queixo quadrado abriu a porta, a fúria lhe tingindo subitamente o rosto, quando Elaine baixou a máscara verde. Você? O que está fazendo de volta? A fúria se transformou em uma palidez cadavérica quando Merilire removeu sua máscara, e Adeleas e as demais fizeram o mesmo. A mulher pulou a cada rosto de idade indefinida que se revelou, até com o de Sareita. Àquela altura, talvez visse o que esperava ver. Com um grito súbito, a criada tentou fechar a porta, mas Bridget tratou de passar por Elaine e segurar a passagem com o ombro emplumado, tornando-a a abri-la. A criada cambaleou alguns passos e então se recompôs. Mas tivesse ela pretendido correr ou gritar, Bridget chegou primeiro, agarrando-lhe pelo braço logo abaixo do ombro. Calma, ordenou Bridget com a voz firme. Não queremos nada de estardalhaços ou gritaria. Queremos? Parecia mesmo que ela só estava segurando o braço da mulher, quase apoiando-a. Mas a criada se manteve realmente bem ereta e imóvel, fitando com os olhos arregalados a máscara com crista de plumas de sua captora. Ela balançou a cabeça devagar. Qual é o seu nome? Perguntou Elaine, enquanto todas as outras lotavam o hall de entrada logo atrás dela. A porta se fechou e emudeceu o barulho do exterior. Os olhos da criada saltavam de um rosto ao outro, como se ela não suportasse encarar nenhum deles por muito tempo. Sedora. Você vai nos levar até Riane, Sedora. Desta vez, Sedora anuiu. Parecia estar quase chorando. Tensa, Sedora conduziu as escadas acima, com Bridget ainda segurando pelo braço. Elaine cogitou mandar soltá-la à mulher, mas a última coisa que queria era um grito de alerta e todas as pessoas da casa fugindo. Era por isso que Bridget estava usando a força, em vez de Elaine canalizar. Achava que Sedora estava mais com medo do que com dor, e todo mundo ia sentir pelo menos um pouco de medo naquela noite. Ali, apontou Sedora, meneando a cabeça para uma porta vermelha.
A porta para o aposento onde Ellen e Neve tinham passado por aquela desafortunada entrevista. Ela abriu e entrou. Riane estava lá, de costas para a lareira entalhada, com os 13 pecados, assim como outra dúzia de mulheres que Elaine nunca tinha visto, ocupando todas as cadeiras encostadas nas paredes verde claras e transpirando com as janelas fechadas e as cortinas puxadas. A maior parte delas trajava vestidos eboldarianos, apesar de só uma ter a pele cor de oliva. A maioria tinha rugas e pelo menos um toque de grisalho nos cabelos, e todas aquelas mulheres eram capazes de canalizar em um ou outro nível. 7 usavam um cinto vermelho. Elaine deixou escapar um suspiro. Quando Ninaeve tinha razão, esfregava na sua cara até a outra pessoa querer gritar. Riane se pôs de pé em um salto, com o rosto vermelho enfurecido, como o de Cedora, e suas primeiras palavras também foram quase idênticas. Você! Como você ousa dar as caras? As palavras e a fúria também sumiram pelo mesmo motivo. Tão logo Mary Lily e as demais, nos calcanhares de Elaine, adentraram. Uma mulher de cabelo louro com cinto vermelho e um grande decote emitiu um som tênue ao revirar os olhos e escorregar da cadeira vermelha como se não tivesse ossos. Ninguém se moveu para ajudá-la. Ninguém sequer olhou para Bridget enquanto ela escoltava a Cedora para um canto e a deixava lá plantada. Ninguém parecia respirar. Elaine sentiu uma vontade enorme de gritar "Bu!", só para ver o que acontecia. Riane cambaleou, o rosto pálido, e tentou visivelmente se recompor sem muito sucesso. Ela só precisou de um momento para fazer uma varredura nas 5 Aes Sedai de semblantes serenos enfileiradas diante da porta, para decidir qual delas devia estar no comando. Oscilando, a mulher cruzou os ladrilhos até Mary Lily e, com a cabeça curvada, se pôs de joelhos. Perdoe-nos, Aes Sedai. Sua voz tinha um tom de veneração e estava apenas um pouco mais firme do que seus joelhos. Ela balbuciava, na realidade. Somos apenas umas poucas amigas. Não fizemos nada, e certamente nada que levasse descrédito às Aes Sedai. Eu juro, independentemente do que esta garota tenha dito para vocês. Teríamos lhe contado a respeito dela, mas ficamos com medo. Só nos reunimos para conversar. Ela tem uma amiga, Aes Sedai. Vocês também a pegaram? Posso descrevê-las para vocês, Aes Sedai. Qualquer coisa que desejem, nós faremos. Eu juro, nós... Mary Lily pigarreou bem alto. Seu nome é Riane Corley, acredito. Riane se retraiu e sussurrou que sim, ainda encarando o chão aos pés da irmã cinza. Receio que você deva se reportar a Elaine Sedai, Riane. Riane ergueu a cabeça bruscamente e de um jeito extremamente satisfatório. Ela encarou Mary Lily e então, bem lentamente, virou os olhos, agora do tamanho da sua cabeça, na direção de Elaine. Ela umedeceu os lábios. Respirou profunda e longamente. Girando de joelhos para ficar de frente para Elaine, curvou a cabeça uma vez mais. Eu imploro seu perdão, Aes Sedai, disse com a voz pesada. Eu não sabia. Eu não tinha como... Outra respiração longa e desesperançada. Qualquer punição que a senhora decrete, nós aceitamos humildemente, é claro, mas, por favor, eu imploro para que a senhora acredite que... Ora, levante-se, interrompeu Elaine impaciente. Ela tinha sentido vontade de obrigar aquela mulher a reconhecê-la tanto quanto Mary Lily ou qualquer uma das outras, mas aquela submissão toda a nauseava. Está tudo bem, fique de pé. Ela esperou até Riane obedecer, e então caminhou e se sentou na cadeira da mulher. Não havia necessidade de bajulações, mas não queria nenhuma dúvida sobre quem estava no comando. Você ainda nega saber a respeito da tigela dos ventos, Riane? Riane estendeu as mãos. Aes Sedai, disse ela em um tom franco. Nenhuma de nós jamais usaria um terangreal, muito menos um angreal ou um saangreal. Franca e cautelosa, feita uma raposa na cidade. Eu lhe garanto que nós nunca fingimos ser nada, nem próximo de Aes Sedai. Somos apenas estas poucas amigas que vocês veem aqui, cujo laço foi um dia termos tido a permissão de entrar na Torre Branca. Só isso.
Apenas estas poucas amigas, rebateu Elaine seca, com o queixo apoiado na mão. E Garenia, claro, e Beroin, e Deres, e Alice. Sim, admitiu Riane com relutância. E elas? Elaine balançou a cabeça bem devagar. Riane, a Torre Branca sabe da confraria de vocês. A Torre sempre soube. Uma mulher morena de aparência tairena, embora estivesse usando um colete de seda azul e branca com o símbolo da guilda dos ourives, soltou um grito abafado e pressionou as duas mãos gorduchas contra a boca. Uma saldaiana esguia e quase grisalha que usava o cinto vermelho deu um suspiro e desmaiou, juntando-se à mulher de cabelo louro no chão, além de outras duas que bambearam como se também fossem cair. Já Riane olhou para as irmãs à frente da porta em busca de uma confirmação e considerou obtê-la. O rosto de Merilili estava mais gélido que sereno, e Sareita deixou escapar uma careta. Tanto Vandene quanto Cariane não deram um pio, e até Adeleas parecia estar incluída, virando a cabeça de um lado para o outro, para examinar as mulheres junto das paredes, como teria feito com insetos antes desconhecidos. Claro que o que Riane via ali e a verdade não era a mesma coisa. Todas elas tinham aceitado a decisão de Elaine, mas repetir um monte de sim, Elaine, não fazia com que gostassem daquilo. Elas teriam chegado lá 2 horas se não fosse pelos muitos mas Elaine incluídos na conversa. Às vezes, liderar significava arrebanhar. Riane não desmaiou, mas o medo tomou seu rosto, e ela ergueu as mãos em súplica. Vocês pretendem destruir a confraria? Por que agora, depois de tanto tempo? O que nós fizemos para nos atacarem agora? Ninguém vai destruir vocês, afirmou Elaine. Cariane, já que ninguém mais foi ajudar essas duas, você poderia, por favor? Houve pulos de sustos e rostos corados por todo o ambiente, e antes que Cariane pudesse se mover, duas mulheres já estavam agachadas, se inclinando sobre cada uma das que haviam desmaiado, levantando-as e agitando os sais de cheiro sob seus narizes. O trono de Amelin deseja que todas as mulheres capazes de canalizar estejam conectadas à torre, prosseguiu Elaine. A oferta está aberta a qualquer integrante da confraria que esteja disposta a aceitá-la. Elaine não teria conseguido deixá-las mais paralisadas, nem se tivesse tecido fluxos de ar em torno de cada uma daquelas mulheres. Não poderia ter produzido olhos mais esbugalhados, nem se tivesse apertado bem esses fluxos. Uma das mulheres que havia desmaiado arquejou e tossiu de repente, afastando minúsculos frascos de sais que mantiveram perto dela por tempo demais. Isso rompeu o momento para todas elas, gerando um dilúvio de vozes. Podemos nos tornar a Aes Sedai, afinal? Perguntou, animada, a Tairena com o colete de ourives, ao mesmo tempo que uma mulher de rosto redondo e um cinto vermelho, pelo menos 2 vezes mais comprido que o de qualquer outra, explodiu. Elas vão nos deixar aprender? Vão nos ensinar de novo? Um dilúvio de vozes dolorosamente ansiosas eram: vamos poder mesmo? E vão nos deixar? Vindo de todos os lados. Riane se dirigiu a elas com fúria. Ivara, Sumeko, vocês todas, comportem-se. Estão falando perante a Aes Sedai. Vocês estão falando perante a Aes Sedai. Tremendo, ela passou a mão pelo rosto. Fez-se um silêncio embaraçoso. Olhares baixaram e rubores se intensificaram. Mesmo com todos aqueles rostos com rugas, todos aqueles cabelos grisalhos e brancos, o que ainda veio à mente de Elaine não foi nada mais que um grupo de noviças disputando uma guerra de travesseiros depois do toque do último sino e flagradas pela mestra das noviças. Hesitante, Riane olhou para elas por entre os dedos. Vão mesmo nos permitir voltar para a torre? Murmurou contra a própria mão. Elaine assentiu. Qualquer mulher capaz de aprender a se tornar a Aes Sedai vai ter essa chance. E haverá lugar para todas, para qualquer mulher que canalize. Lágrimas reluziram nos olhos de Riane. Elaine não tinha certeza, mas pensou tê-la ouvido sussurrar. Posso ser verde. Foi difícil não correr para abraçá-la.
Nenhuma das outras, a Aes Sedai, deu qualquer sinal de demonstrar emoções, e Meerily com certeza era de um tipo mais inflexível. Se me permite uma pergunta, Elaine. Riane, de quantas de vocês nós estamos falando? Não havia dúvida de que aquela pausa foi para a mudança de que quantas bravias e fracassadas. Se Riane percebeu ou suspeitou ou ignorou, não deu a mínima. Não posso acreditar que qualquer uma vá recusar a oferta, respondeu ela. Pode levar um tempo para darmos a notícia para todas. Continuamos espalhadas, entendem? Para que... A mulher gargalhou com um toque de nervosismo, e ainda não muito distante de chorar. Para que as Aes Sedai não nos notassem. Até o momento, há 1783 e 3 comadres na lista. A maioria das Aes Sedai aprendia a disfarçar o choque com uma demonstração exterior de calma, e apenas Sareta permitiu que seus olhos se arregalassem. Também pronunciou palavras silenciosas, mas Elaine a conhecia muito bem e leu seus lábios. 2000 bravias. Que a luz nos ajude. Tá mais para que as trevas a ajudem, né? Elaine passou um tempo ajeitando deliberadamente as saias, até ter certeza de que seu próprio semblante estava sob controle. Que a luz as ajudasse, de fato. Rihanna interpretou mal o silêncio. Esperavam mais? Acidentes levam algumas todos os anos, ou mortes naturais, como qualquer pessoa, e eu temo que a confraria tenha diminuído nos últimos 1000 anos. Talvez tenhamos sido cautelosos demais ao abordar mulheres saindo da torre, mas sempre existiu o medo de que alguma delas pudesse relatar que haviam sido questionadas e... Não estamos minimamente desapontadas, garantiu-lhe Elaine, fazendo gestos tranquilizadores. Desapontadas? Ela quase deu risadinhas histéricas. Havia quase 2 vezes mais comadres do que a Aes Sedai. Egwene jamais poderia dizer que ela não tinha feito a sua parte para trazer mulheres capazes de canalizar para a torre. Mas se a confraria recusava bravias, ela devia se concentrar no que interessava. Recrutar a confraria havia sido quase acidental. Riane, disse Elaine com gentileza. Você acha que agora, quem sabe, consiga se lembrar de onde está a tigela dos ventos? Riane corou tal qual um pôr do sol. Nós nunca encostamos neles, Elaine Sedai. Não sei por que foram coletados. Nunca ouvi falar nessa tigela dos ventos, mas existe um armazém como o que você descreve em... No andar de baixo, uma mulher canalizou brevemente. Alguém soltou um grito do mais puro terror. Elaine se pôs de pé de imediato, assim como todas as outras. De algum lugar daquele vestido cheio de penas, Bridget fez surgir uma adaga. Deve ter sido Darius, ponderou Riane. Ela é a única outra pessoa aqui. Elaine avançou às pressas e pegou a mulher pelo braço quando ela já zarpava em direção à porta. Você ainda não é uma verde, murmurou, e foi recompensada com um lindo sorriso com covinhas, ao mesmo tempo surpreso, contente e desconfiado. Nós damos conta disso, Riane. Meerily e as outras tomaram posições dos 2 lados delas, prontos para acompanhar Elaine. Mas Bridget já estava na porta antes de qualquer uma delas, com um sorriso no rosto ao pôr a mão no trinco. Elaine engoliu em seco e não falou em nada. Tratava-se da honra do guardião, como diziam os Gaidin. Primeiros a entrar, últimos a sair. Mas ainda assim Elaine tratou de se encher de saidar, pronta para esmagar qualquer coisa que ameaçasse sua guardiã. A porta se abriu antes que Bridget pudesse levantar o trinco. Matt entrou caminhando tranquilo, empurrando à frente a conhecida criança esbelta. Achei que vocês pudessem estar aqui. Ele abriu um sorriso insolente, ignorando os olhares mortíferos de Darius, e continuou. Quando encontrei um monte de guardiões bebendo na taverna de que eu menos gosto. Acabei de seguir uma mulher até o Harad, até o andar superior de uma casa que não tem ninguém morando, para ser mais preciso. Depois que ela saiu, o chão estava tão empoeirado que eu consegui identificar imediatamente para que aposento ela tinha ido. Tem um maldito cadeado enferrujado imenso na porta, que eu apostaria 1000 coroas contra um chute no traseiro, que a tigela de vocês está lá dentro.
Darius tentou lhe dar um chute, no que Matt a empurrou e puxa uma pequena lâmina do cinto. Será que alguma de vocês não pode falar para essa mistura de cão de guarda e gato selvagem de que lado eu estou? Mulheres com adagas têm me deixado nervoso ultimamente. Nós já sabemos disso tudo, Matt, disse Elaine. Bem, ela tinha estado à beira de descobrir tudo aquilo, e o olhar de estupor no rosto dele foi impagável. Elaine captou um sentimento de Bridget, que a encarava com uma expressão neutra, mas naquele ponto de emoções lá no fundo da mente de Elaine irradiava desaprovação. A Vienda provavelmente também não veria aquilo com bons olhos. Abrir a boca foi uma das coisas mais difíceis que Elaine já tinha feito. Mas eu preciso agradecer, Matt. Devemos inteiramente a você o fato de ter encontrado o que estávamos procurando. O estupor boquiaberto dele quase compensou a agonia. Ele fechou a boca rápido, embora tenha tornado a abri-la para dizer. Então vamos contratar um barco e pegar essa maldita tigela. Com um pouco de sorte, podemos ir embora de Eboldar hoje à noite. Isso é ridículo, Matt. E não venha me dizer que estou humilhando você. Nós não vamos sair nos esgueirando pelo Harad no escuro. E não vamos embora de Eboldar até termos usado a tigela. Matt tentou argumentar, claro, mas Darius aproveitou a distração dele e tentou chutá-lo mais uma vez. Ele se esquivou, contornando Bridget, resmungando para que alguém o ajudasse enquanto a mulher esbelta corria atrás dele. Ele é seu guardião, Elaine Sedai? Perguntou Riane, hesitante. Luz, não. Bridget é que é. Riane ficou de queixo caído. Após ter respondido uma pergunta, Elaine fez a sua. E era uma pergunta que ela não teria conseguido fazer para qualquer outra irmã. Se não importa em me dizer, Riane, quantos anos você tem? A mulher hesitou e deu uma olhadela para Matt, mas ele ainda estava se esquivando para manter uma sorridente Bridget entre Darius e ele. No próximo dia do meu nome, respondeu Riane, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vou completar 412. Mary Lily desmaiou na mesma hora.